Olá, seja bem-vindo ao meu canal, obrigado pela sua presença. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Daremos continuidade hoje à série de mensagem, as parábolas de Jesus. E a parábola escolhida para hoje é a parábola da ovelha perdida. Esta parábola é uma parábola que ela entra num contexto onde alguns fariseus começavam a criticar Jesus porque ele estava sentando-se com os pecadores e com os publicanos. Raça essa, ou tribo esta, que era condenada pelos religiosos da época. Jesus estava ali sentando e conversando com essas pessoas, com os pecadores, com os publicanos. E os fariseus, eles comentavam entre si, dizendo: como pode este se assentar com esse tipo de pessoa, se assentar com o publicano e se assentar com o pecador? Então Jesus vem e discorre a parábola da ovelha perdida. Essa parábola conta uma história de que um homem, ele tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até encontrá-la. Conta a história de que esse homem tinha 100 ovelhas. Nós na Bíblia, a palavra de Deus, somos considerados ovelhas do Senhor, porque Ele é o nosso supremo pastor. Há muito essa comparação de ovelha, de pastor. E conta a história de que este homem, ele deixou as 99 no aprisco, protegidas ali no aprisco, e vai em busca desta ovelha perdida. E quando acha essa ovelha, coloca sobre os seus ombros e volta com bastante alegria, festejando porque esta ovelha ela havia se perdido, mas ela foi achada. E haveria ali alegria. E no verso 6 do capítulo 15 de Lucas diz: e ao chegar em casa convoca amigos, vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós sabemos que para um pastor de ovelhas, ele tem um cuidado, um amor primordial para cuidar das suas ovelhas. A ovelha conhece a sua voz e Jesus muito trata dessa questão de ovelha, que aqueles que são ovelhas conseguem discernir a voz do seu pastor e seguir a voz do seu pastor. Traz muito essas colocações, essas formas de comparações na Bíblia. E o que eu percebo aqui é que muitas vezes nós nos alegramos quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos festejando ao Senhor, quando nós estamos com a nossa vida sendo moldada por Deus, trabalhada por Deus. Mas nós muitas vezes nos esquecemos daquela que foi perdida. Sabe, no nosso rebanho, aonde Deus te inseriu, aonde Deus te colocou, na sua igreja, aonde você está inserido como corpo de Cristo, há ovelhas ali que estão perdidas. E o que nós fazemos com essas ovelhas? Nós simplesmente deixamos ir ou nós vamos atrás e corremos atrás daquelas ovelhas que precisam ser inseridas novamente no rebanho? Aqui eu percebo que esse homem, ele se alegra com o retorno dessa ovelha. Na comunhão do Senhor, nós precisamos estar alegres e contentes uns com os outros, festejando, celebrando em todo o tempo, seja o retorno ou seja até mesmo o encontro, onde nós nos encontramos na igreja, onde nós nos encontramos para celebrar ao Senhor. Mas a ovelha perdida é uma ovelha que ela precisa de tanto cuidado quanto as que estão no aprisco. E hoje nós cantamos um louvor ousado ao amor de Deus, em todas as igrejas costumam cantar esse louvor, aonde diz que Deus foi capaz de deixar as 99 para nos buscar. Eu era considerado uma ovelha perdida, e eu creio que você também era considerado uma ovelha perdida. E esse sentimento de alegria, esse sentimento de celebração, ele deve ser constante em nossa vida. Muitas vezes nós temos olhar de julgamento. Nós julgamos muitas pessoas por aquilo que elas vestem. Muitos dizem, julgam o livro que ela capa. Julgam as pessoas por aquilo que elas aparentam ser. Mas nós não podemos ter olhar de julgamento. Nós precisamos acolher essas pessoas. Porque o próprio Jesus, ele as acolheu.
né? O próprio Jesus sentava com os pecadores, com os publicanos. Ele se sentou com várias pessoas que precisavam, uma mulher adulta. Ele se sentou com o Zaqueu, que roubou muitas pessoas. Ele sempre se sentou com o mendigo, ele sempre se sentou e deu atenção a essas pessoas que necessitam e precisam. Não é porque ele era o soberano, o mestre, o Messias, o enviado, o Emanuel, né? Não é porque ele era isso tudo prometido que ele era maior do que outras pessoas. Ao contrário, Jesus se colocou no lugar de servo. Nós precisamos fazer com que a glória de Deus ela seja refletida através das nossas vidas. Nós precisamos dar atenção porque pessoas são mais importantes do que coisas. Nós precisamos valorizar as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. E o que nós estamos feito? Estamos julgando ou nós estamos acolhendo? As ovelhas perdidas, elas são tão especiais quanto as que estão no aprisco. Não é porque ela saiu do aprisco que ela deixou de ser ovelha. Ao contrário, ela continua sendo ovelha. Ovelha é ovelha em qualquer lugar. E nós precisamos ir atrás da ovelha enquanto há tempo de nós buscarmos. A comparação aqui de pastor nos faz refletir no Salmo 23, onde diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é aquele que nos guarda, né? O Senhor é aquele que providencia tudo para que eu e você sejamos abençoados. E nós precisamos ter o cuidado desse pastor sobre nós. Quando nós pensamos que que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, nós muitas vezes levamos esse salmo a pensar sobre a providência de Deus financeira, mas não é isso. Quando nós começamos a ler esse salmo, a gente percebe, os próprios versículos dizem, né, que esse cuidado é um cuidado com a alma, ele refrigera a minha alma, é um descanso, é um cuidado que nós encontramos naquele que é o nosso pastor. E o próprio Jesus lá, ele diz sobre a ovelha perdida que esse homem, sendo pastor, ele vai atrás dessa ovelha. Deus está indo atrás de você, talvez você está me ouvindo, está longe dos caminhos do Senhor. Deus está usando esse vídeo para abençoar a sua vida. Ou talvez você está nos caminhos do Senhor, mas você talvez é aqueles que ao invés de estar com um olhar de acolhimento, está com um olhar de julgamento para essas pessoas. E o que Deus deseja é que eu e você tenhamos um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, um olhar de acolhimento, um olhar de amor, que foi o olhar de Jesus Cristo por mim e por você. Nós precisamos dar atenção à ovelha que está perdida, cuidar da ovelha que está perdida. E outra coisa que essa passagem nos reflete e nos mostra é que muitas coisas que acontecem no mundo secular, ou no mundo, na nossa natureza aqui carnal, nós não percebemos o quanto isso reflete no mundo espiritual. A gente observa que havia uma alegria. Olha só, digo-vos assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma alegria no céu, é uma alegria que eu e você não conseguimos imaginar quando um pecador se arrepende. Mas eu penso que o que Deus deseja de nós é que eu e você, como ovelhas, nós precisamos nos arrepender todos os dias, ao deitar e ao se levantar, fazer aquela reflexão, aquela oração, de verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos e não se acostumar a viver de uma forma imoral, insoluta, de uma forma aonde foge aos princípios e aos preceitos de Deus. O que Deus deseja é que eu e você tenhamos um arrependimento genuíno, um arrependimento diário, um arrependimento onde gera em mim e em você uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, porque aquilo que está aqui dentro, ele é refletido de alguma forma. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pensamentos, nos arrepender dos nossos comportamentos, daquilo que falamos,
Eu costumo ensinar aos alunos que eu dou aula dizendo o seguinte: o arrependimento, ele não é apenas eu dizer, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. Não. O arrependimento é aquele que é confessar. A Bíblia diz que Deus é fiel para perdoar os nossos pecados quando nós o confessarmos. Quando estamos confessando o nosso pecado, nós estamos dando um nome ao pecado. Não é dizer, Senhor, me perdoa porque eu senti inveja, me perdoa porque eu senti isso, me perdoa porque eu fiz isso, eu desejei isso. Aí a gente percebe o quanto essa oração traz para nós uma reflexão muito profunda. Porque quando nós damos nome, nós encaramos a realidade daquilo que nós estamos fazendo. E nós não maquiamos o pecado. Nós não escondemos, nós não disfarçamos. A gente evidencia, a gente fala. Por isso que o confessar traz cura. E o que Deus deseja é que eu e você tenhamos um sincero arrependimento diante do Senhor todos os dias. Porque para Deus, a alegria no céu é quando um pecador se arrepende do que justos que não necessitam de arrependimento. Claro que aqui está dizendo sobre duas figuras, o justo e o ímpio. O ímpio que se arrepende, o ímpio que se converte, o ímpio que tem a sua vida escrita, o seu nome escrito no livro da vida. E justos, caracterizando como aquele que já é salvo, como aquele que já tem o seu nome, como aquele que já conhece o caminho da salvação. Mas eu estou trazendo para nós aqui justos. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Arrepender dos nossos pecados, arrepender daquilo que fizemos. Porque muitas vezes nós só julgamos, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos o quão pecadores nós somos. Não é porque somos justos que somos superior a outras pessoas. Jó nos ensina muito sobre isso. Ao contrário, nós estamos passíveis de sofrer aquilo que devemos sofrer. Não somos melhores do que ninguém. Então que nós possamos nos alegrar com a vinda do irmão, a reconciliação do irmão, não ter olhar de julgamento, mas sim de aceitação. E que em todo tempo nós possamos ter o Senhor como nosso pastor, que é aquele que nos capacita, é aquele que nos orienta, é aquele que cuida de nós, da nossa alma. E sempre nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que eu e você possamos todos os dias aliviar os nossos fardos e ter uma vida diária com Deus, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de paz, de segurança, de tranquilidade. É isso que Deus deseja para mim e para você. Por isso que quando nós chegarmos a Deus, chegarmos a Ele com sinceridade no coração. Que a ovelha perdida seja uma parábola que nos ensine a nos alegrarmos. Que a parábola da ovelha perdida seja uma parábola que nos ensine que o pastor ele é capaz de fazer de tudo. O nosso Supremo Pastor é capaz de fazer de tudo para que eu e você alcancemos a vida eterna. Cuidado, o refrigério na alma. Como é bom ter o Senhor como nosso pastor. E que a parábola da ovelha perdida nos ensina. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe a cada dia. O Senhor abençoe a sua vida, o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos. Senhor, nos ensine cada dia a nós não julgarmos os nossos irmãos, a nós termos um olhar de compaixão, de acolhimento, um olhar, Deus, aonde nós venhamos estender a mão, ao invés de julgar. O Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama. O Senhor nos ensina a ter misericórdia e compaixão. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe também a nossa vida para que possamos receber o cuidado do Senhor como nosso pastor todos os dias. Um cuidado que não é só externo, mas um cuidado que é interno. Cuidado com a nossa alma, com o nosso coração, com os nossos pensamentos.
Ah, Deus, e muito obrigado, porque o Senhor, como nosso supremo pastor, faz de tudo para que nós sejamos acolhidos, recebidos, aceitos pelo Senhor como filhos. Deus, em nome de Jesus, nos ensina a nos arrepender todos os dias pelos nossos pecados, não nos acostumar a viver mal, a viver no pecado, não nos acostumar, Deus, a viver uma vida de soberba, ao contrário, mas nos ensine, Senhor, a ter uma vida santa, regrada pela Tua palavra. Traga sobre nós temor. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva aí no meu canal, dê um like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Deus te abençoe. Beijo do pastor. Tchau.